Judas 1:9, diz assim: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, blasfemam de tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem, de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso, se corrompem. A minha pergunta é: por que o arcanjo Miguel, ele apenas repreendeu o diabo? Vamos ler um pouquinho antes. A partir do verso 3. O livro de Judas, a epístola de Judas, é um capítulo só. Né? Como é que tem crente preguiçoso, né, irmão? É incapaz de ler um livro da Bíblia, e tem livro na Bíblia que é um capítulo só. O que foi? Tem crentes que são preguiçosos, né? Judas, não é o Judas Iscariotes aqui não, tá? Esse capítulo, ou esse livro de Judas, ele vai estar, pode sentar, Aline, ele está falando contra os ímpios e contra os falsos mestres. E aí ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, ele está escrevendo para os crentes, né? Acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quem são os santos que Judas está falando aqui? Santo, o que é ser santo? Exclusivo e separado para Deus. Santos são todas as pessoas que receberam Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, tornaram-se por isso exclusivas para Deus e separadas para Deus do mundo, da carne e do diabo. Então, é a igreja é composta dos santos, né? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e superam as dignidades. Que dominação é esta que estes rejeitam? Verso 4: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Jesus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, o verso 8 diz: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne e rejeitam a dominação. Qual é a dominação que eles rejeitam? De Jesus Cristo sobre eles. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, ele está falando, quem são estes agora? Os ímpios. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem.
Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Estes são murmuradores queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. O que Judas está falando aqui claramente é que havia no meio do povo de Deus pessoas infiltradas que não eram crentes, tinham apenas aparência de crentes, mas de fato elas eram ímpias, elas eram pessoas murmuradoras, elas eram pessoas que estavam ali para causar divisão, elas estavam ali para causar confusão, elas estavam ali para causar enfraquecimento, eles estavam ali para promover enfermidade espiritual no meio da igreja, de modo que esta fosse esfacelada. E como é que eles faziam isso? Falando mal das pessoas, incutindo a maledicência, a fofoca, a intriga. Não há coisa mais desgraçadora e destruidora de todo e qualquer grupo social, ou em todo e qualquer grupo social, do que a fofoca, a maledicência, as palavras de maldição. E ele usa para chamar a atenção do povo o seguinte: olha só, Satanás era uma autoridade. Satanás é uma autoridade, irmão, sim ou não? Sim? É? Satanás é uma autoridade? Sim ou não? Claro que é. Claro que é. Tem um monte de anjos que estão debaixo da autoridade dele, como é que não? Ele é uma autoridade ou não é? Ele é uma autoridade do mal, mas ele é uma autoridade. Ele não é minha autoridade. Eu não estou debaixo da autoridade dele, mas ele é uma autoridade. E Judas está escrevendo aqui dizendo o seguinte: ó, o arcanjo Miguel é uma autoridade? É uma baita de uma autoridade no reino de Deus. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, o que é contender? Disputar. Quando o arcanjo Miguel disputava com o diabo, né? Contendia. O que é contender? Discutir, ponto de vista diferente, debater. Quando Miguel, o arcanjo, contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que Judas está ensinando aqui? Que um crente não pode ter uma boca de maldição. Eu já ouvi de autoridade na igreja, de pastor na igreja, está no YouTube para quem quiser ver.
para dizer: eu te amaldiçoo por causa disso. E falando isso em nome de Deus. Alguém já viu isso? Quem já viu? Já pensou se eu estou aqui e um celular toca? É sinal de desrespeito ou não é? É. Entrar aqui dentro com o celular ligado, na hora da pregação principalmente, tá aí, aí eu pego daqui e começo a te amaldiçoar, dizer: eu te amaldiçoo, você vai passar por isso, você vai passar por isso. Maldição na boca de um homem de Deus? Não é porque eu sou pastor, não, porque eu sou um filho de Deus. Filho de Deus não pode ter boca de maldição. Filho de Deus pode ter boca que tenha repreensão. Repreender não é amaldiçoar. Olha bem no olho de quem está do teu lado aí, dizendo: repreender não é amaldiçoar. E o que o arcanjo Miguel fez foi repreender. Ele disse: o Senhor te repreenda. Ele não amaldiçoou, não. Mas eu vejo e ouço pais amaldiçoando filhos. Você é um desgraçado, você não vai dar para nada mesmo. Com filhos. E ele está dizendo aqui, ó, isso não é postura para crente, filho de Deus. Na igreja não pode ter isso, não. Quando é na igreja, não é aqui. Quem é a igreja? Somos nós. Na igreja significa, na vida de um crente não pode haver isso. Está errado. Então, Aline, o que ele está ensinando aqui é que a gente não resolve um problema como esse usando de amaldiçoar a pessoa porque ela está errada. O que a gente deve usar é da disciplina que Deus já nos deu, autoridade para exercer. E o que Miguel, arcanjo, está fazendo aqui é exercendo a autoridade que ele já tinha sobre o diabo, sobre Satanás. Ele repreendeu em nome do Senhor. O Senhor te repreenda. É o mesmo que dizer assim: em nome de Jesus, sai. Eu não preciso, para exercer autoridade, amaldiçoar ninguém, porque eu tenho autoridade, eu te amaldiçoo. Isso não é papel de um crente. Tá certo? Agora transfere isso para a vida do pai em relação ao filho, da mãe em relação ao filho, do marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido, em relação aos filhos, em relação ao seu patrão. Seu patrão é uma autoridade? Seu chefe é uma autoridade? Seu professor dentro da sala é uma autoridade? Seu pastor é uma autoridade? Quase que entornei aqui. Então, toma cuidado, ok? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Deus, não ousou pronunciar juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Está bem, querido? Explicado? Respondido? A Bíblia tem resposta.